Olá, meus queridos, aqui é o terapeuta Litélia novamente, tentando encontrar um lugar para essa câmera aqui. Meus olhos não pareçam fechados, mas é que o sol tá bem na minha cara. Eu gosto de ficar com a cara no sol, porque ele é quentinho e gostoso. Mas enfim, hoje eu gostaria de falar sobre o que eu gostaria de falar hoje. É uma boa pergunta. Eu gostaria de falar sobre determinadas atitudes que tomamos nos conflitos, assim, de muitas vezes entrarmos em conflitos com algumas pessoas e não buscarmos a verdade sobre aquele conflito. Isso é muito comum quando acontece um tipo de situação e alguém começa a falar sobre, né, um dos dois participantes desse conflito começa a falar sobre o conflito dentro do seu ponto de vista. E com certeza, assim como todo ponto de vista é limitado, sem diálogo ele se torna absurdamente equivocado. Esta primeira pessoa, ela distribui mentiras, né? A segunda pessoa, quando ela entra em contato com essas falas por terceiros, ela começa a ampliar estas mentiras, agora apontando o outro lado. E quando isso acontece, os paralelos se tornam tão intensos que a situação de conflito ela acaba sendo esquecida. E o que se cria são duas realidades paralelas, duas realidades falsas, que são pejorativas, né? Que lesionam moralmente ambos os participantes. E nenhum dos dois se dá o trabalho de fato, ter um diálogo com o agente daquele primeiro comentário, ou seja, o agente do conflito, ao seu ponto de vista. Da mesma forma, o outro, em vez de espalhar inverdades, falar com o agente do conflito. Porque uma vez que você conversa com o agente do conflito, muitas vezes o conflito não existe. O que existe são informações distorcidas, o que existe são intermediações complexas, né, que acabaram alterando o tônus da informação, acabaram alterando o resultado da informação, e isso acaba distorcendo os efeitos, né? Então, muitas vezes, as causas são omitidas, muitas vezes são apontadas a outros terceiros, e no meio disso, esses conflitos não são resolvidos, né? Na verdade, são criados novos conflitos e muitas vezes pessoas entram em guerras de anos por causa de conflitos que nunca existiram, que na verdade o que existiu foi uma distorção de um contexto que fez com que elas se perdessem, né? Então, minha dica é sempre que exista um conflito entre você e alguém, poupe a sua energia, poupe os ouvidos dos outros, poupe a sua própria fantasia de uma inverdade ou de uma distorção daquele contexto. E use todas essas energias que seriam gastadas e dispensadas para criar uma realidade paralela, para encontrar o agente do conflito, esta pessoa que de fato participou desse conflito com você, para definir se aquilo foi ou não um conflito de verdade, caso for, para resolvê-lo, né? Para trazer ao conflito
ideias ou conclusões positivas, as quais façam muitas vezes com que você entenda que o outro não é terrível, porque nenhum outro é terrível. Somos todos seres humanos, existem as mesmas bases emocionais em todos nós sentimos de forma muito similar, apesar de nossas distinções. E salvo psicopatas e pessoas com distúrbios mais complexos, qualquer outro ser humano normal irá sentir da mesma forma. Obviamente, muitas vezes existe uma arrogância, uma vaidade, que é um sistema de defesa também, mas mesmo com esses princípios, ainda a vontade é um não conflito. Ainda a vontade é de ser acolhido, é de resolver as situações. Eu acho que é uma questão cultural essa necessidade da fofoca, da intriga, da especulação, da mentira, do falso, né? Esse fetiche, muitas vezes, por contar histórias falsas, ao invés de resolver as histórias. Então, meu convite é para que você não faça isso, para que você aja de forma completamente diferente, para que você consiga resolver esses conflitos, porque resolver esses conflitos significa ter mais energia, significa ter mais qualidade em diversos aspectos, inclusive se poupar de conflitos desnecessários, de guerras desnecessárias. O mundo é isso, são essas guerras estúpidas nas quais os agentes do conflito não são os indivíduos que seguram as armas, né? Os agentes dos conflitos são líderes, são presidentes, são líderes religiosos, são, enfim, e eles nunca resolvem entre si as fantasias que eles criaram uns dos outros. Eles sempre envolvem terceiros e sabemos o que acontece quando envolvemos terceiros em conflitos pessoais, né? Nós criamos guerras, nós podemos nos tornar grandes Führers da vida, né? Grandes Hitlers, fascistas, envolvendo outros em coisas internas e individuais mal resolvidas, fazendo assim cidades, estados e países vítimas da nossa arrogância, da nossa vaidade e da nossa total falta de humanismo, né? E de empatia e de coragem para lidar pessoalmente com esses conflitos que nós participamos. Então, uma vez que nós entramos em um conflito com um outro, nós somos coniventes com ele e precisamos, assim como o outro, nos esforçar para dissolver este conflito. Isso é uma lei, né? Se você participa de algo, você é responsável por aquilo. Então, cabe a você resolver aquilo. Ok? Então, meus queridos, não sejam agentes da guerra, não sejam agentes da morte, não sejam contadores de histórias falsas, vivendo em mundos de mentira sobre conflitos que não são como se pregam, né? Seja responsável, autorresponsável e seja alguém que lute pela resolução das coisas, pela harmonia, pela paz, pelo amor. Ok? O amor é sempre a melhor resposta. E amor significa vida e não romantismo. Um grande abraço, muita luz.